Olá, pessoal! Vamos lá, dando continuidade às nossas aulas de língua portuguesa. Sujeito e predicado da oração. Sujeito e predicado, então, trata-se de análise sintática, tá? O sujeito e o predicado são termos essenciais da oração, tá bom? A gramática diz que são termos essenciais da oração, porém existe oração sem sujeito. O essencial mesmo é o predicado, porque o predicado está sempre na oração, porque para ser oração tem verbo e o verbo fica no predicado. Então, toda oração tem predicado. E existe oração sem sujeito. Então, o sujeito não é tão essencial assim, mas se os gramáticos dizem que são termos essenciais de oração, beleza. Eu coloquei aqui, olha só, três orações iguais, escritas de maneira diferente, para que vocês vejam que o sujeito pode vir no início, no meio ou no final da oração. Outra coisa que eu quero que vocês saibam é que, como é análise sintática, nós vamos então detectar o verbo da oração, faz a pergunta ao verbo e encontramos então o sujeito. Tudo que sobra é o predicado, tá? O sujeito é aquilo, ou algo de quem se fala. E o predicado é justamente a informação dada para o sujeito. Vocês vão entender melhor aqui agora. Olha só, veja. Tá aqui o verbo, eu coloquei o verbo em vermelho para destacar para vocês, tá? Então, os formandos e os professores empenhados organizaram a festa. Vamos perguntar o verbo aqui, organizar. Quem foi que organizou a festa? Os formandos e os professores empenhados. Esse aqui é o sujeito da oração. Vou botar uma barrinha aqui. O que foi que sobrou? Organizaram a festa. Então, aqui está o sujeito, então Szinho, tá? E organizaram a festa, está aqui então o predicado da oração. Lembre-se que o verbo fica no predicado. Beleza? Vamos aqui. Isso aqui é a ordem direta, tá? Sujeito vem primeiro, predicado vem depois, ordem direta. Organizaram a festa os formandos e os professores empenhados. Quem organizou a festa? Os formandos e os professores empenhados. Então, veja, o sujeito vem aqui agora, tá? E aqui, vou botar uma barrinha, tá aqui o predicado. Ok? Empenhados, os formandos e os professores organizaram a festa. Quem organizou a festa, então, os formandos e os professores. Tá aqui o sujeito, tá? Esse pouquinho que sobrou aqui, ó, empenhados e organizaram a festa, é então predicado, tá? Perdão, aqui eu botei um P, né? Que é o sujeito e aqui o predicado. Ai, que perfeito, pronto. Olha só, então vocês viram. Sujeito aqui veio, nessa oração, veio primeiro o sujeito, depois o predicado, ordem direta. Aqui veio primeiro o predicado, o sujeito já veio no final da oração, tá? E aqui o sujeito está no meio, que é o sujeito. Deixa eu ajeitar aqui, que é o sujeito, tá? E aqui o predicado está bipartido, uma parte aqui e uma parte aqui. Só para mostrar para vocês que o sujeito pode vir no início da oração, no final da oração ou no meio da oração. Por isso a importância de achar primeiro o verbo, fazer a pergunta ao verbo para encontrar o sujeito. Encontrando o sujeito, tudo que sobra é predicado. Ok? Vamos seguir. Núcleo do sujeito. Núcleo é aquela palavra mais importante do sujeito, tá? O núcleo pode ser um substantivo, um pronome ou uma expressão substantivada, tá certo? Essa expressão substantivada, por exemplo, ali vai assumir a função de um sujeito, ela pode não ter, de um substantivo, perdão. Ela pode não ser, pode ser um verbo, mas ali está funcionando como um substantivo, portanto, o nome expressão ou palavra substantivada. Vou mostrar aqui nos exemplos. Olha só isso aqui. As crianças compraram sorvetes. Cadê o verbo? A primeira coisa é analisar o verbo, comprar. Quem foi que comprou sorvetes? As crianças. Está aqui as crianças, vou grifar aqui, ó, é o sujeito. Tá? Sujeito aqui vem no início. Ó, compraram sorvetes, tudo isso é o predicado. Ó, veja que comprar é verbo, o verbo está no predicado. Lembra? Olha só. Cadê o núcleo, então, aqui? As crianças, esse aqui é o sujeito. As crianças. Nós temos aqui artigo definido e crianças, que é um substantivo. Então, o núcleo aqui, tá, é crianças. O núcleo pode ser o quê? Um substantivo, um pronome ou uma expressão substantivada, tá? Veja, alguém saiu da sala. O verbo é sair. Vamos perguntar ao verbo. Quem foi que saiu da sala? Alguém, tá? Então, alguém aqui é o sujeito. Saiu da sala, então, predicado. Vamos lá para o sujeito. Alguém, tá? Só tem aqui a palavra alguém, tá? E ela é núcleo, tá?
Porque ela é um pronome. Lembrando, o núcleo do sujeito é um substantivo, um pronome ou uma expressão substantivada, tá? Olha, viver é uma arte. Tá aqui o verbo é, que é verbo de ligação, eu pergunto ao verbo, né? O que é uma arte? Viver. Tá aqui o sujeito. Viver, tá? Vou botar uma barrinha. É uma arte predicado. Viver, morfologicamente, é verbo, mas aqui é uma expressão substantivada, ou seja, está assumindo uma função de substantivo, porque aqui é o núcleo, viver é núcleo, e núcleo é sempre o substantivo, tá? Um pronome ou uma palavra substantivada. Portanto, essa expressão que morfologicamente é verbo, aqui tem a função de um substantivo, beleza? Vamos lá, agora vamos para tipos de sujeito. Olha, nós temos o sujeito simples. Quando é que o sujeito é simples? Quando ele apresenta apenas um núcleo. Notem aí, tá? Sujeito simples apresenta apenas um núcleo, tá bom? Vamos lá. A mensalidade do curso subiu. Aqui o verbo, ó. Você pergunta o verbo. O que subiu? A mensalidade do curso. Então, tudo isso aqui é sujeito, então esse aqui sujeito. E subiu é verbo e predicado, tá? Beleza. Vamos aqui para o núcleo. Nós temos a, que é artigo, mensalidade, então, substantivo, que o artigo sempre acompanha o substantivo, do curso, né? Essa expressão aqui preposicionada, se referindo também à mensalidade, lembrando que preposição não exerce função sintática, tá? Então, veja, a mensalidade aqui é o substantivo. Portanto, o núcleo aqui desse sujeito, isso tudo é o sujeito, tudo isso é o sujeito, a mensalidade do curso. Porém, mensalidade é substantivo, então nós temos apenas um núcleo, ou seja, apenas um substantivo, esse sujeito é sujeito simples, tá? Olha só, o bigode do seu Antônio está sujo, tá aqui o verbo. O que está sujo? O bigode do seu Antônio. Beleza, tá aqui o sujeito e está sujo é predicado. Olha só, o é artigo, se refere a bigode. De seu Antônio é um termo preposicionado que também se refere a bigode, tá? Então, bigode aqui é substantivo, tá? Lembrando, você pode dizer, mas Antônio também não é substantivo próprio, mas veja que essa expressão preposicionada de seu Antônio aqui, ó, a preposição não exerce função sintática. A expressão preposicionada não pode ser núcleo do sujeito. Então, o núcleo aqui é bigode, que é o substantivo, tá bom? Então, sujeito simples. Ele é um garoto educado. Pergunta ao verbo. Quem é um garoto educado? Ele. Está aqui o sujeito. É um garoto educado, predicado. O núcleo aqui, ele. Lembre-se que o núcleo pode ser um substantivo, um pronome. Ele é pronome, né? Pronome pessoal do caso reto. Terceira pessoa do singular. Ok? Então, sigamos. Sujeito composto. Ora, galera, se o sujeito simples tem só um núcleo, o sujeito composto tem mais de um núcleo, certo? Tranquilo, né? Tudo confessaram o réu e a ré. O verbo é confessar. Quem confessou tudo, galera? O réu e a ré. Então, réu, ré. Nós temos dois substantivos, né? Dois núcleos. Portanto, sujeito composto. Ó, esse aqui que eu grifei é sujeito, tá? O que sobrou, então, predicado, esse é o caso em que o sujeito vem no final da oração. Os gestores, os professores, pais e alunos organizaram a excursão. O verbo é organizar. Quem foi que organizou a excursão? Os gestores, professores, pais e alunos. Tudo isso aqui é o sujeito. Organizar a excursão predicado. Aí nós temos núcleo, gestor, que é o substantivo, professores, substantivo, pais, alunos. Então, nós temos 4 núcleos, mais um caso de sujeito composto. Vamos lá. Sujeito desinencial. Vamos ser rápido que o vídeo está ficando longo, né? Sujeito desinencial, ele não veio na oração, tá? O sujeito não está aqui, mas eu consigo identificar o sujeito. Tudo isso, então, é predicado. Ele não está aqui na oração. Tudo isso, galera, ó, toda a oração é predicada. Tá um P aqui, ó. Toda essa oração é predicada. Vocês não têm no caderno. Toda ela é predicada. O sujeito não está aqui, mas eu consigo identificar por causa da desinência, pela terminação do verbo. Olha, compramos os livros, ou os livros novos, né? Compramos. Quem agiu nesse verbo e deixou ele conjugado assim, compramos? Claro que foi nós. Não consigo, ficou horrível aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Ai, meu Deus. Nós, bota o acentinho. Nós compramos. Então, o sujeito é nós. Sujeito desinencial. Tudo isso aqui, então, é predicado. Falei sobre o assunto na reunião. Quem foi que conjugou o verbo, deixando ele assim, dessa forma? Falei. Eu falei, certo? Eu falei.
tá? Então, sujeito desinicial, eu consigo saber quem é o sujeito da ação, tá? Disse que não tolerava atrasos. Disse, pode ser ele disse ou ela disse, né? Então, veja, eu consigo, então, botar ele. Ó, então, veja, toda oração é predicada e eu consigo saber quem é o sujeito que praticou aquela ação por causa da terminação, da desinência verbal, tá? Da conjugação do verbo. E, por último, sujeito indeterminado, veja, toda oração é predicado, o sujeito também não está aqui na oração, não está expresso na oração, tá? Igual lá no sujeito desinicial. Só que no sujeito desinicial eu consigo saber quem é o sujeito da ação. No sujeito indeterminado existe um sujeito, mas eu não consigo determinar, por isso que a palavra é indeterminada, eu não consigo saber quem é o autor daquela ação, tá? Ó, primeiro caso do sujeito indeterminado é terceira pessoa do plural, olha, deixaram esse pacote aqui para você. Olha, eu posso dizer, não, professor, o sujeito, então eles deixaram. Sim, mas quando alguém fala, deixaram aqui para você, essa pessoa, se você perguntar quem foi, a pessoa não sabe. Se ela está dizendo na terceira pessoa do plural, deixaram. Deixaram, não sei quem foi que deixou. Pode ter sido uma pessoa, mais de uma pessoa. Aí ela usa a terceira do plural para mostrar que não sabe quem foi que deixou o pacote, tá? Então, esse sujeito é indeterminado. Deixaram esse pacote aqui para você, falaram mal de você, né? Roubaram o carro do vizinho, quem? Não sabemos quem praticou a ação. Então, tudo isso é predicado, tá? E o sujeito é sujeito indeterminado. E outro exemplo que marca sujeito indeterminado é o verbo intransitivo, que é a nossa próxima aula. O verbo intransitivo, que é aquele que tem sentido completo. O verbo transitivo indireto, que é aquele que necessita de complemento, e esse complemento é preposicionado, que é o objeto indireto. E verbo de ligação, tá? Verbo de ligação, que liga o predicativo do sujeito ao sujeito. Os principais são ser, estar, aparecer, permanecer, ficar e continuar. Mas a partícula si, essa partícula si nós chamamos de índice de indeterminação do sujeito. Olha, então toda oração é predicado, vocês não esqueçam de colocar isso, toda oração é predicado, e o sujeito vai ser indeterminado nesses casos. Olha, vive-se bem na serra, vive-se bem, não sabemos, sabemos que vive, alguém vive, mas não sabemos quem, né? Precisa-se de ajudante de pedreiro, ó, era-se feliz naquela época, ok? Existe o sujeito, mas nós não conseguimos saber quem, especificar quem é esse sujeito, diferente lá do sujeito desinicial, tá bom? Até a próxima aula.